Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês em mais esse dia, nesta quinta-feira, uma quinta-feira poderosa e abençoada, preparada pelo Senhor. Estamos aqui mais uma vez, juntos, para estudarmos os ensinamentos do nosso Deus. Que vocês estejam tendo uma semana aí vitoriosa e poderosa na presença dele, juntamente com seus familiares. Como não é diferente, como não tem sido, melhor dizendo, diferente nos outros devocionais, hoje mais um ensinamento valioso, diretamente do Senhor para as nossas vidas. O tema de hoje, ações de graças. E nós vamos fazer a leitura do Salmo 100. Então eu convido você, vem comigo, vamos ler o Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e somos dele. Somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom. A sua benignidade dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Que salmo maravilhoso! Ele é um salmo de ações de graças. Por isso o tema, ações de graça. E realmente é um salmo muito conhecido, um salmo lido, um salmo cantado, um salmo recitado. Mas muitas vezes nós não paramos para interpretá-lo, para verificarmos o valioso ensinamento que esse salmo nos traz. Traz para a nossa vida, traz para como deve ser a nossa vida, o nosso dia a dia para com Deus. E é isso que Deus quer nos ensinar neste dia. Como nós devemos caminhar com Ele, como nós devemos nos apresentar diante dEle, como deve ser o nosso dia a dia para com Deus. Porque é fácil nós dizermos que somos de Deus, que estamos com Deus, mas como tem sido o seu dia a dia com Deus? Como você tem se apresentado diante de Deus? Com alegria, com rancor, com tristeza, culpando a Deus às vezes pelos fracassos que você tem tido na sua vida, pelos dissabores que você tem tido na sua vida? Às vezes você tem orado e não tem tido resposta, você acha que não tem tido resposta e culpa a Deus por isso? Você tem agradecido a Deus ou você tem brigado com Deus todos os dias? Você tem agradecido a Deus ou tem reclamado com Deus todos os dias? E é isso que nós vamos ver agora. Como deve ser o nosso dia a dia? Primeiramente, nós vamos ver 4 lições baseadas no Salmo 100. Tendo uma resposta, uma lição para nos basear de como devemos agir e andar no nosso dia a dia. A nossa vida deve ser diante de Deus. A primeira lição já está no primeiro versículo, tá? Quando ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Então, a primeira lição é que devemos celebrar a Deus com alegria. Então, o nosso dia a dia ele deve ser sempre alegre com Deus. Ah, pastor, é fácil a senhora falar. A senhora não tem passado o que eu passo. A senhora não tem sofrido o que eu sofro. A senhora não tem chorado as lágrimas, derramado as lágrimas que eu tenho derramado. Meu amado, minha amada. Quando o Salmo diz, celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra, ele não diz assim, celebre a Deus somente nos momentos felizes. Celebre a Deus somente quando você estiver feliz. Não é isso que a Bíblia diz. Ela só diz assim, celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Ou seja, todo mundo que vive neste mundo deve celebrar a Deus com alegria todos os dias, independente do que esteja passando. Se são momentos de alegria, se são momentos de tristeza, de lutas, de vitórias, de perdas, de ganhos, de luto,
ou de vida. Não importa o que você passa, se é fácil ou difícil, mas na presença de Deus, com Deus, você tem que estar com alegria. Você tem que celebrar a Deus todos os dias com alegria. Essa é a primeira lição que Deus quer de nós. Quando Ele olha para você, Ele quer que você olhe para Ele com alegria. O olhar seu para com Deus é de alegria, independente do que você passa na sua vida. Isso é difícil? Não é difícil. Basta você querer. Segunda lição, está no versículo 2. Servi ao Senhor com alegria. Olha ali de novo. E apresentai-vos a Ele com cântico. Então, todos os dias, nós devemos nos apresentar diante de Deus com alegria e com louvores. Então, isso significa, mais uma vez, que independente do que você passa, se é tristeza, se é alegria, luto, vida, problemas ou sem problemas, dificuldades ou não, lutas ou vitórias, diante de Deus. De novo, a Bíblia afirma novamente, tem que ter alegria e você tem que se apresentar diante de Deus com louvores. Então você deve louvar a Deus. Todos os dias você deve louvar a Deus. Louve a Deus com a sua vida. Louve a Deus cantando. Louve a Deus praticando boas obras. Louve a Deus agradecendo. Louve a Deus cumprindo os seus estatutos e os seus mandamentos. Louve a Deus dando testemunho. Pratique o seu dia a dia, viva o seu dia a dia diante de Deus, se apresentando diante dele, louvando a Deus. Então, quando você orar, a primeira coisa na sua oração, Senhor, eu quero te agradecer, quero te louvar, porque o Senhor é Deus, porque eu te amo, porque o Senhor me amou primeiro. Louve a Deus. Terceira lição. A terceira lição está no versículo 4. Entrai pelas suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Olha o louvor de novo. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome. Então, a terceira lição diz que sempre nós devemos ser gratos a Deus. Em outros versículos, a Bíblia diz que nós devemos render graças ao Senhor porque Ele é bom. Sempre dar graças a Deus, porque essa é a vontade de Deus. Então, amados, independente do que você passa, mais uma vez, você deve agradecer a Deus. Ah, pastora, inclusive pelas coisas ruins que acontecem? Sim, inclusive pelas coisas ruins que acontecem. Pelas perdas? Sim, inclusive pelas perdas. Pelo luto? Sim, inclusive pelo luto. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Por que eu devo agradecer a Deus, inclusive pelas coisas ruins? Porque nas coisas ruins nós amadurecemos. Nas coisas ruins nós crescemos. E Deus nos usa, inclusive nas coisas ruins. E nos abençoa, inclusive pelas coisas ruins. E nas coisas boas, por que eu tenho que agradecer? Para honrar e glorificar o nome de Deus, para demonstrar o nosso amor e gratidão a Ele, e para demonstrar que nós não estamos atrás das bênçãos de Deus, mas sim atrás do Deus das bênçãos. Porque muitos, após receber as bênçãos, esquecem-se de Deus. E nós não devemos fazer isso. Portanto, devemos agradecer a Deus todos os dias, por todas as coisas, sejam elas boas ou ruins. E a quarta e última lição está no versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e somos dele. Somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. E aqui a quarta e última grande lição. Nós devemos saber que Deus, quem é Deus, melhor dizendo, nós devemos saber quem é Deus. E aqui no versículo 3 ele diz, sabei que o Senhor é Deus. Nós temos que nos colocarmos no nosso lugar.
Ele é Deus. Nós somos suas ovelhas. Nós somos seus servos. Ele é o Senhor. Então, ele detém o poder. Nós não temos nada. Ele tem tudo. Então, a honra e a glória é dele e para ele, não nossa. Então, nós somos instrumentos dele. E tudo o que somos, tudo o que temos, é ele quem nos concede. E se alcançamos vitória, se alcançamos alguma coisa, é porque Deus nos permitiu alcançar. Então, quando tivermos vitória e ganhos, que a honra e a glória seja atribuída a quem merece realmente, que é o Senhor, nosso Deus. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele detém o poder. Ele é. Nós não somos. Nós não temos. Que essas lições tenham ficado gravadas na sua mente. Que o Salmo 100 possa ter nos ensinado como agir no nosso dia a dia com Deus perante Deus. Que o Espírito Santo possa ter falado com você nesta quinta-feira e mais esse dia. Medite nesta palavra, pratique na sua vida e também compartilhe para que outras pessoas possam aprender como deve ser o seu dia a dia com Deus, para com Deus. Feche os teus olhos, eu quero agora orar com vocês. Pai, mais um dia nós te agradecemos por ter nos dado vida. Obrigada também por esta mensagem, por nos ensinar como devemos agir no nosso dia a dia diante do Senhor. Obrigada por mais esse dia, obrigada, continua nos abençoando, abençoa o nosso restante de semana, também o nosso final de semana que seja muito abençoado. Cubra-nos com teu sangue, coloca os teus anjos acampados ao nosso redor e livra de todo o mal, seja humano ou espiritual. Pedimos que guarde nossa casa, nossa família, nossos animais e os nossos bens. Fica conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Estamos chegando a mais um final de semana. Domingo nós temos o culto presencial na igreja e você é o meu convidado especial. Terça e quinta-feira próximas, mais devocionais e ensinamentos vindos diretamente do Senhor. Eu aguardo você nos próximos devocionais. Que vocês possam ter um final de semana muito abençoado na presença do Senhor, juntamente com a sua família. Fiquem com o meu abraço, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus e até terça, em nome dele.